Glória a Deus, você trouxe sua Bíblia? Amém? Amém? Aí, ó, glória a Deus. Nós estamos na série de Atos. E nós vamos, eu acho que um ano e meio aqui em Atos. Estamos ainda no capítulo 1. Abre comigo o capítulo 1 de Atos. Nós vamos hoje seguir do versículo 15 ao versículo 26. E semana que vem, irmãos, vocês se preparem, porque nós vamos chegar em Atos capítulo 2, amém? E aí nós vamos falar da descida do Espírito Santo. Você que está enferrujado das línguas, do fogo de Deus, né, Cícero? Você venha preparado para ser cheio do Espírito Santo, amém? Quando eu me converti, eu congregava numa igreja que todo sábado tinha a busca do Espírito Santo. E era o melhor culto para mim. Era o melhor culto. Foi o culto que eu me converti. O primeiro culto que eu fui, a Leonice que está ali, lembra dessa época, né? Que tinha o culto de sábado, né? E tinha a busca do Espírito Santo. Foi o culto que eu me converti, irmãos. Foi lá que eu tive o primeiro contato real com a vida de Deus, a experiência de um culto. Então, o Espírito Santo, ele é parte essencial da vida daqueles que de fato creram em Jesus. E o primeiro livro que eu li também foi Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. Alguém aqui já leu esse livro já? Já leu? É um livro que, se você ler, você vai encontrar algumas coisas que você vai questionar teologicamente. Mas a essência do livro, que é a comunhão com o Espírito Santo, é aquilo que marcou a minha vida e norteou toda a minha caminhada cristã. Entendi definitivamente que sem o Espírito Santo, eu não posso ser um cristão e viver como um cristão. O Espírito Santo de fato é especial na caminhada cristã. E nós vamos chegar lá nesse capítulo 2, que com certeza vai trazer muitas verdades de Deus para nós. Você abriu em Atos capítulo de número 1, versículo de número 15. O texto bíblico diz assim: Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era quase 120 pessoas, disse: Homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco que alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade. Precipitando-se, rebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua disse: esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disse: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado. Eu vou repetir, esta é a ênfase do nosso sermão. Para que tome parte neste ministério e apostolado. De que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, lançando-lhe sorte, caiu sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Te louvamos por tua palavra, obrigado pelo momento de adoração, aonde louvamos o teu nome e reconhecemos que nossa vida está no Senhor.
Nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra nessa manhã. Guia o Teu povo por meio das Escrituras. Me coloco à disposição do Teu Espírito, Senhor, para ensinar o Teu povo. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, o título desse sermão é Tome Parte neste Ministério. Você se lembra daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan? Naquele filme, o capitão John Miller recebe a missão de salvar um único soldado. Enquanto muitos questionavam se valia a pena o risco de salvar o Ryan, ele mesmo assim persistiu de que valia a pena sim todo o risco para salvar esse único soldado. E mesmo sobre essas dúvidas de perca, ele permaneceu fiel ao seu dever. E ele termina a sua vida com uma frase muito poderosa que ele disse assim: faça por merecer. Faça por merecer. Alguém já falou em algum lugar, e eu tenho que concordar com isso, a vida não permite espectadores. Ou você vai estar se desviando daquilo que a vida requer de você, ou você vai estar tomando parte daquilo que a vida requer de você. O texto que nós acabamos de ler é o texto que chega aonde acontece alguma coisa. Na semana passada nós vimos que nada aconteceu, eles permaneceram em oração. Agora, já quase próximo de 10 dias após a assunção do Senhor, e dias antes da descida do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio dos discípulos, 120 pessoas, um pouco mais do que nós temos hoje aqui. Ele se levanta e diz: irmãos, vocês se lembram que Judas se desviou? Vocês se lembram que Jesus escolheu 12, mas nós estamos em 11. Vocês se lembram que a Escritura diz no Salmo? Ele estava fazendo menção aos salmos que profetizou sobre a traição que o nosso Senhor Jesus sofreria. E fazendo menção ao traidor, o Salmo diz que a sua descendência se extirpou da terra. Ou seja, morreu esposa, morreu filho, morreu toda a descendência de Judas. É isso que o Salmo diz. A maldição da traição foi tão grande que a descendência de Judas foi extirpada da terra. E Pedro entende que Jesus realizou uma estrutura baseada nos 12 patriarcas. Ele diz: está faltando um, e o Salmo disse: tome outro o seu bispado, ou seja, tome outro o seu serviço. Dito isso, Pedro começa a dizer sobre a vergonha que Judas era para aquele grupo. A vergonha a ponto de que o valor que ele recebeu, comprou-se um campo que foi chamado campo de sangue, ou seja, o valor que ele recebeu comprou um cemitério, de tão deplorável que foi a decisão de Judas ao trair o Senhor. Então, naqueles dias, possivelmente, o assunto entre eles era: nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos perseverar em tudo que ele ensinou. Nós precisamos olhar para a Escritura. E o que a Escritura diz? E Pedro menciona, a Escritura diz que precisamos levantar um outro. Pedro tinha em mente o Salmo 69 e o Salmo 109. Só que se nós olharmos o Salmo 69 e o Salmo 109, Davi está falando sobre os seus inimigos, sobre a traição dos seus inimigos. Davi não tinha em mente que o Senhor seria traído, mas o Espírito Santo, que é o autor da Escritura, ele sabia muito bem que estava profetizando a respeito de Jesus. E aí, quando nós olhamos para isso, Pedro, ele menciona qual é o requisito para essa vaga. Ele diz: este irmão, para ser considerado apóstolo, ele precisa ter convivido conosco, ele precisa ter experimentado tudo aquilo que Jesus falou e ensinou, tudo aquilo que Jesus levou a gente a viver. Ele precisa estar dentro desse contexto. E aí nós lemos aqui que é apresentado José,
chamado Barsabás. Bar significa filho, Sabás do sábado. Então José era filho do sábado, esse era o nome. O pai dele era essa figura. E o sobrenome dele era Justo. Isso era um sobrenome utilizado para alguém que tinha uma posição de honra. E aqui, quando a gente olha, José, chamado Barsabás, dá o nome do pai, e diz qual era o caráter dele, um caráter de alguém conhecido como justo, o texto termina, e Matias. Se a gente lê esse texto antes de saber o que aconteceu, a gente vai dizer o seguinte: José vai ser escolhido. Mas aí quando a gente olha e vê, o Espírito Santo estava aqui, não como Jesus ainda havia prometido, mas ele já estava aqui, porque o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos. E aí o texto diz que eles orando, pediram a direção do Senhor, e o Senhor apontou Matias. E aí eu tenho algumas perguntas quando eu leio esse texto. Será que eles deveriam já ter levantado esse apóstolo? Ou será que eles deveriam ter esperado o Espírito Santo descer? Há muitas coisas que nós perguntamos: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse mudado a decisão? Se nós tivéssemos se mudado para outra cidade, ou mudado em outra casa? Essa é uma pergunta que eu fico, porque Paulo depois é levantado pelo próprio Jesus. Mas aqui eles acreditavam que sim, eles estavam escolhendo um apóstolo para substituir Judas, ou melhor, para substituir o espaço que Judas deixou. Essa resposta, se era Paulo ou não, somente a eternidade vai poder nos responder. Mas eu quero aqui fazer algumas aplicações. Eu quero que você volte o seu olhar para o versículo 17. O capítulo de número 1, versículo 17. O texto bíblico diz assim, porque foi contado conosco. Foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. O que eu quero dizer? Que Pedro está dizendo que Judas foi contado como um irmão. Judas foi contado como um irmão. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, isso é de um alarme barulhento. Quem está no caminho pode se desviar. Quem está em pé pode cair. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 12, quando Paulo está falando sobre aqueles que estavam no deserto e morreram no deserto, porque murmuraram, ele diz assim: aquele pois que cuida está em pé, olhe para que não caia. Judas foi contado como um irmão, Judas foi contado como um apóstolo, é isso que o texto está dizendo. Ele não era um apóstolo fictício, ele era um apóstolo escolhido pelo Senhor Jesus. Escolheu Jesus errado? Não. Ele foi escolhido pelo Senhor Jesus. Ele foi escolhido para trair? Não. Então qual é o contexto? Um deveria ser o traidor para cumprir a profecia. A profecia era sobre Judas? Não. Mas o coração dele se desviou. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos para Judas, nós pensamos assim: Judas é o cara que deveria trair. Não, Judas poderia ser qualquer um de nós. E é isso que deve nos causar temor. Quem está no caminho pode se desviar, quem está em pé pode cair. Alguém pode começar certo e terminar errado? O que vocês acham? Alguém pode começar certo e terminar errado? Claro que pode. A escritura fala de Saul. Saul era um homem humilde, irmãos. Saul, o grande rei Saul, 1 Samuel 15, 22, 23, ele era um homem humilde. Sabe o que ele fez? Ele não teve paciência de esperar Samuel. E o que ele fez? Ele foi lá e fez o sacrifício. Ele não era sacerdote, ele foi ungido a rei. O texto diz que
Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque Saul disse assim, Samuel, você demorou, eu tinha que fazer o sacrifício. E Samuel disse assim para ele: Deus não tem prazer tanto em sacrifício, do que em que se obedeça a sua palavra. E aí o texto diz que naquele momento, Saul foi rejeitado por Deus. Meu Deus, ser rejeitado por Deus, a ponto de que o próprio Deus chega no ouvido de Samuel e fala assim: Samuel, para de insistir com Saul, eu já o rejeitei. Porque Saul desviou. E o que dizer de Salomão? O grande rei Salomão. O grande rei Salomão, que escreveu Provérbios, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Quando nós lemos Provérbios, nós falamos assim: esse homem nunca se desviará. Quando nós lemos Provérbios, nós olhamos assim: esse homem tem uma sabedoria financeira, administrativa, que nunca vai errar. Mas 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de número 4, diz que o coração de Salomão se desviou. Por quê? Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração. Também pudera, né? 1000. Se uma, né, pode ser um problema na vida de um homem, uma mulher endemoniada, tá? Mulheres santas são uma bênção. Amém? Amém, mulheres? 1000, irmãos. E o que acontecia? Salomão casava com mulheres pagãs. E o texto diz que elas lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Ele casava com uma fenícia, ela falava assim: faz um deus para mim. Ele é laico, fazia. Casava com uma egípcia, faz o deus tal para mim. E o texto diz que não era mais o seu coração perfeito para com o Senhor. Salomão se desviou. O que dizer de Demas? 2 Timóteo 4,10, Paulo vai dizer que ele amou o presente século. Ele amou o mundo. Demas talvez era o irmão na igreja que disse assim, eu preciso trabalhar, não posso ir no culto. Eu preciso ir atrás dos meus sonhos, não posso servir a Deus. Não posso estar ajudando. Não posso, eu preciso correr atrás. Vocês vão correr atrás para mim? Não. Então eu preciso ir. O texto diz, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para a Tessalônica Crescente, para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ele vai dizer para onde os irmãos foram, mas ele disse, Demas foi para o mundo. Ele amou o presente século, ele amou as coisas do mundo. Ele colocou muitas coisas na frente dele. Então, alguém pode estar se desviando hoje, estando na igreja. Quem está fazendo do seu jeito está se desviando. Porque Saul quis fazer do seu jeito e ele estava se desviando. Pastor, mas é só a vida espiritual? Não. Você pode estar fazendo do seu jeito e não do jeito de Deus o casamento. Talvez você possa estar fazendo o seu negócio, as finanças da sua casa, a criação dos filhos. Irmãos, não pensam que vai dar certo a criação dos filhos de um cristão da maneira que a gente acha que tem que corrigir os filhos. Eu li essa semana, Provérbios 13 vai dizer, não afaste a vara do seu filho. E a gente acha, não, mas a geração é diferente. Irmãos, a criança não muda, ela vai ser peste, se não instruir ela. Todo mundo, eu fui peste, você foi. O quinto ano dos meus estudos, aquela época repetia, eu quase acabei com a sala de aula. Você fala assim, nem parece. Nem parece. Nem parece. Acho que o quinto ano baixou todas as legiões possível que tinha em Sertãozinho. Eu e mais um amigo, nós não tinha aula, irmãos. E minha mãe foi várias vezes na escola.
Aí você fala, mas o que aconteceu? É peste, irmão. É peste. E até que minha mãe tratou isso. Minha mãe, por isso que quando eu falo que eu apanhava todo dia, era por causa disso. E a Escritura diz assim, ó, o que não faz uso da vara, odeia o seu filho. Aí a gente fala assim, mas o que o ama, castiga desde cedo. A gente fala, não, irmãos, o João tem 2 anos, já apanhou de vara? Apanhou e vai apanhar ainda, se não mudar, vai continuar, porque o pecado está ali, ó, dentro dele, ó. Vai mexer com ele, ele senta a mão, e eu sento a vara. Aí ele recua, eu recuo. Aí você fala assim, pastor, que coisa, irmãos, como você foi criado? Aqui é disciplina do Senhor. Quer fazer do seu jeito? Beleza. A Escritura não vai te obrigar, mas ela vai te orientar. A Escritura também ensina conversa. Claro, a Escritura ensina que eu tenho que sentar meu filho, conversar com ele, instruir, o amar. Eu tenho que ser o maior ministro de palavras sobre o meu filho. Eu tenho que dizer, meu filho, você vai prosperar. Meu filho, você vai ser uma bênção. O papai te disciplina porque você vai ser um homem ungido na sua geração. Você vai ser um administrador excelente. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a pergunta é, será que eu estou desviando ou não? Eu estou desviando quando eu estou fazendo do meu jeito. Judas escolheu ter o Jesus que não foi prometido. Ele olhou para Jesus e falou assim, ó, eu quero esse Jesus, eu quero Jesus rei, eu quero Jesus que vai revolucionar, eu quero Jesus que vai derrubar Roma, que vai chegar ali em Herodes e dar uma voadora em Herodes e falar assim, ó, agora eu sou o rei de Israel, eu quero esse Jesus. Jesus falou, eu não sou esse rei, ainda não. Ainda não. E Judas não aceitou isso. Então, irmãos, quando a gente se desvia, ou a gente está desviando, é quando a gente está fazendo do nosso jeito. Eu falei isso na palavra da virada. Irmãos, eu peguei 13 princípios bíblicos. 13 princípios bíblicos da Escritura sobre a administração financeira. Eu preciso falar isso para você entender o que eu estou falando. 3 deles foram positivos na minha prática financeira. Eu olhei para os 10 e falei assim, meu Deus, 10 deles eu não estou praticando. Dentre eles, fazer uma reserva. Então não pensa que nós estamos no caminho, se nós estamos fazendo do nosso jeito. Judas se desviou por causa disso. E ele estava se desviando, porque lá em João 12, 4-6, o texto diz que em Betânia ele expressou o seu desvio, mesmo estando na presença de Jesus. Mesmo você dizendo, eu estou na presença de Jesus, você pode estar se desviando, por estar fazendo do seu jeito, porque o que acontece em Betânia? Jesus está lá com os discípulos, uma mulher vem ungir a vida dele, e o que Judas diz? Judas fala assim, não poderia pegar esse unguento, vender e dar para os pobres? Mas Jesus falou, não, os pobres vocês têm sempre com vocês. E o que isso alarma para nós? Tome cuidado com as ideologias. As ideologias podem parecer bonitas. O socorro aos pobres. A Bíblia me ensina isso. Mas a Bíblia também ensina outras coisas. A Bíblia é contra o assistencialismo, ela é a favor do socorro. A Bíblia é a favor da misericórdia, mas ela é contra a preguiça. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, nós temos que olhar para a Escritura, não adianta, Judas se desviava porque permitiu com que as ideologias, filosofias do seu tempo, tivesse mais lugar no seu coração do que a pureza e um coração em Cristo. É por isso que ele se desviava. Então, o que estamos vendo e ouvindo está nos desviando ou nos aproximando da pessoa de Jesus? Hebreus 3,12 diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo.
Seu coração pode ser mais perigoso do que você imagina. Judas se desviou, estava na presença de Jesus. Você também pode, mas nós não queremos nos desviar, amém? Então nós temos que abrir os nossos olhos. Ele foi contado dentre os apóstolos. Um homem não deve ouvir elogios excessivos de uma mulher que não seja a sua esposa. Isso pode te desviar. Uma mulher não deve ouvir elogios excessivos que não seja do seu esposo. Isso pode te desviar. Não que não possamos ouvir um elogio ou outro, mas pode te desviar. Tudo que foi excessivo. Você não tem ideia do tamanho do perigo que é o coração se não for guardado. A Bíblia diz, sobretudo, guarda o teu coração. O coração é pego numa imagem que você vê. O coração é pego numa voz que você ouve. Judas se desviou, irmãos. Observar demais a falsa vida dos outros cria uma inexistente na tua cabeça. Eu disse ontem lá para os irmãos, lá em Monte Alto, irmãos, no Instagram, toda a igreja está em avivamento. No Instagram, toda a igreja está em avivamento, todo casal está bem, todo mundo está ganhando muito dinheiro. No Instagram, todo mundo está feliz, mas é tudo inexistente. Tudo mentira. Tudo mentira. Só que o coração se desvia quando você olha e fala assim: ai, e a minha? E a minha? Observar demais a falsa vida dos outros. Nós devemos celebrar quem amamos. Quem não conhecemos, a gente só pisca. Só pisca. A hora que eu estava lendo o texto, o Espírito Santo trouxe isso. Falei, a gente só pisca. Quem a gente ama, a gente celebra. Se não, irmão, se você for fixar demais os olhos na vida falsa, você desvia seu coração. Você acaba acreditando que aquilo é verdade. O jovem que considera pai e mãe, que não considera pai e mãe, ignora o conselho do pai e da mãe, se desvia, irmãos. Sabe uma coisa que o Espírito Santo me corrigiu? E eu falo isso com o coração aberto para você entender. Eu olhava para meu pai e para minha mãe e falava assim: eles não têm o estudo que eu tenho. Pela graça de Deus, eu fiz 2 faculdades. Eu olhava para meu pai e minha mãe. Meu pai fez um curso técnico, muito trabalhador. Minha mãe nunca estudou na vida uma faculdade. Eu olhava para meu pai e minha mãe e falava assim: são meu pai e minha mãe, mas eu tenho mais conhecimento que eles. De fato, sim. Mas eu me desvio quando eu olhava para eles e pensava assim: eles não podem dizer nada para mim. Ou eles não podem me ajudar em nada. Pelo contrário, irmãos, o conselho de um pai e de uma mãe, não tendo estudo, não tendo, talvez alguns não sabem nem ler, escrever, mas quando um conselho de um pai e da mãe, parece que o céu volta a favor. Se você não segue, parece que o mundo vira de ponta cabeça para você sofrer o que você não seguiu. Mas eu tenho problemas com meu pai e com a minha mãe. Então resolva. Eu tenho dificuldades com eles são vivos, mas eu tenho dificuldade, então resolva, irmãos. Tenha um mínimo de consideração, porque senão isso está te desviando. Está se desviando quem acredita ter uma ideia muito melhor que a própria Bíblia. Mas eu nunca pensei isso, pastor. Mas vive assim. Vive assim. Como eu falei, irmãos, alguns de nós, eu citei aqui, eu abri a minha situação para você. Alguns de nós vivem financeiramente em dificuldade porque não seguimos o conselho bíblico. É impossível não seguir o conselho bíblico e não estar no caminho, mas é totalmente possível eu me desviar do conselho bíblico e estar fora do caminho. Tem tudo, irmãos. Você crê que a Bíblia tem tudo? Amém? Então, você não precisa se desviar. A Bíblia diz que o diabo encontrou um coração em Judas. Um coração dúbio,
Um coração que olhava para as palavras de Jesus e duvidava. Um coração que sentava no culto e falava assim: mas a Bíblia foi aberta, o pastor pregou, mas eu entendo diferente. O pregador da internet diz diferente, que não tem compromisso nenhum comigo e com você. O coração de Judas, Lucas 22:3 diz que Satanás entrou em Judas. O coração desviado diz assim, entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. A Bíblia está dizendo, ele era um apóstolo, melhor que todos nós que estamos aqui. Ninguém aqui é apóstolo escolhido por Jesus. Judas era um apóstolo escolhido por Jesus e Satanás entrou nele. E o que dizer ainda de João 13:27? Vai dizer ainda que Satanás entrou nele. E olha só, irmãos, entrou na ceia. Após o bocado, após Jesus ter partido o pão, ele não ceiou, ok? Vocês são da família do amor, vocês sabem que Judas não ceiou. Vocês são bons de Bíblia, amém? Judas não ceiou, ele saiu antes, mas ele comeu a Páscoa. Após o bocado, entrou Satanás nele. Por que após o bocado? Porque após Jesus anunciar que haveria um de trair, ele não se arrependeu. Satanás olhou e falou assim: não se arrependeu, eu tenho autorização para entrar. E o texto diz que entrou Satanás nele. Irmãos, na mesa com Jesus em carne, com Jesus olhando nos olhos, dividindo o cálice, passando o pão para ele, o diabo do outro lado entrando nele. Sabe que isso gera para nós um alarme, um grito absurdo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E Jesus viu que Satanás entrou nele e falou assim: o que você tiver que fazer, faz depressa. Uma outra coisa que nós aprendemos está no versículo 20, volta lá em Atos. Versículo 20, o texto diz assim: porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação. Aqui Pedro está citando o Salmo de número 69, quando ele está dizendo o que o Salmo disse a respeito do traidor. Não de Judas especificamente, mas o traidor. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Tome outro o seu bispado. Na missão de Deus, há substituição. Quando alguém pensa que é insubstituível, esse texto vem e nos confronta. Na missão de Deus, há substituição. Mateus 21:43, Jesus disse assim, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Isso ele está falando para os filhos do reino, tá? O reino de Deus será tirado e será dado a uma nação que dê frutos. Saul foi substituído no reino em Israel porque agiu como um tolo e não obedeceu. Só que aqui nós vemos a substituição do ofício. Deus substitui o ofício. Irmãos, Matias era substituto de Judas? Não, ele era substituto do ofício, do apostolado. Matias foi eleito como um apóstolo. A vaga não era de Judas, era do reino de Deus. Então no reino de Deus há substituição. Se não for com você, Deus vai colocar outro. Mas Deus quer que seja você. Amém? O que fazemos hoje, outro pode fazer e pode fazer melhor. Isso deve tomar o nosso coração de que na missão de Deus há substitutos. O Senhor te escolheu, assim como o Senhor escolheu Judas, mas ele se desviou porque ele considerou insubstituível. Na missão de Deus há substituição. Sabe onde não há substituição? Não há substituição na família. Não há substituição no casamento. Não há substituição em quem adoramos. No reino de Deus, nos ofícios, no serviço, na obra de Deus, no apostolado, como aqui de Judas, no bispado, aí há substituição. Mas o teu filho não pode ter um outro pai.
A tua esposa não pode ter um outro marido. O teu esposo não pode ter uma outra mulher. Não há substituição. A tua esposa não pode ter outro, por quê? Porque é uma aliança. É uma aliança. Então, se o sermão dessa manhã é: tome o seu ministério, ou seja, tome o seu ministério, que é a sua casa. Assuma a sua casa como um homem comprometido com a aliança com a mulher que Deus te deu. Assuma a aliança com o homem que Deus te deu. Nisso está a prosperidade. A prosperidade está na confiança, na firmeza de uma aliança, porque não há substituição. Não há substituição na filiação. A Isabel, o Davi e o João não podem ter outro pai. Eu sou o pai deles. Não posso substituir, não posso ligar para um pai de aluguel e dizer assim: ô pai, vem aqui e substitua, porque eu não aguento os meus filhos. Eu não aguento, eles dão muito trabalho, vem aqui. Não tem como. Não tem como. A gente pode até contratar uma babá, alguém por um período, irmãos, mas a responsabilidade, o compromisso é nosso. A gente pode até se valer do avô, da avó, e Deus vê o quanto você trata isso, o quanto você folga com isso, o quanto você é espaçoso com isso, ou o quanto você é zeloso com isso. Alguém está entendendo aqui, irmãos? Tome o seu ministério, irmãos, não é cantar, o meu ministério não é pregar antes de mais nada, o seu ministério não é servir aqui antes da casa. A Bíblia diz assim, que se eu não governar bem a minha casa, eu estou desqualificado para ser um pastor. Por isso que você pode conferir a minha vida e apontar muito mais. As pessoas se preocupam assim, vai que o pastor rouba o dinheiro da igreja. Irmãos, as pessoas estão se preocupando com uma coisa supérflua. Na verdade, a igreja deveria se preocupar: pastor, como você trata a tua mulher. Pastor, como você trata os teus filhos. Pastor, como você trata a sua casa. Isso é caro. O dinheiro da igreja é secundário. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Mas as pessoas estão pensando em outras coisas. Pastor, porque se o pastor, ele governa bem a sua casa, ele está qualificado por Deus, louvado seja o Senhor. Então, da mesma maneira, tome o seu ministério na sua casa, não terceirize. Judas se desviou, porque não tomou o seu ministério, que lhe foi de ofício. Deus quer que você adore a Ele somente, porque não dá para substituir o Deus em quem nós adoramos. Mas eu não adoro, pastor, outro Deus, mas tem medo de faltar dinheiro, tem medo de fazer alguma coisa em relação ao dinheiro. Isso não é adorar outro Deus? Será? Não divide a adoração, não divide a confiança. Não coloque a confiança excessiva em coisas temporárias, mas coloque a confiança plena, 100% no Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Então, mesmo a obra de Deus pode haver substitutos. Judas teve este fim porque teve um coração desviado, irmãos. O seu coração não precisa ser assim. Se ele tivesse permanecido fiel no que foi designado, ele seria recompensado. Jesus disse assim em Apocalipse 2:5, ele disse assim: lembra de onde você caiu? Arrepende, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se um pastor não se arrepende, Jesus vai tirar a autoridade dele da igreja. Mas por que não acontece com algumas pessoas? Porque o castiçal é espiritual. Porque algumas igrejas estão de pé. A igreja está abrindo a porta, está tendo os cultos. E Jesus não cumpriu isso. É porque os nossos olhos não discerniu, não viu. Mas Jesus tira a autoridade de pastores que não se arrependem.
Será que isso não serve também para uma família? Nós deveríamos temer a Deus nisso, irmãos. Desviar do caminho, Jesus disse ainda em Mateus 25, 29, Ele disse assim, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado, quando falava sobre a parábola dos talentos. Talvez algumas coisas que não está mais nas nossas mãos, não foi o diabo. Aí, irmãos, nós caímos de joelhos. Foi Deus. Meu carro foi Deus que tirou. Meu dinheiro foi Deus que tirou. Meu emprego foi Deus que tirou. O Deus da Bíblia tira as coisas também. É o mesmo Deus que dá. Mas sabe o que isso tudo significa? O amor e cuidado do nosso Deus. Você conseguiu entender o que a ceia significa? Quando a Bíblia diz assim, que se a gente toma a ceia de modo errado, como que eu tomo a ceia de modo errado? Quando eu estou sentado na mesa dos demônios, não me arrependo e vou sentar na mesa de Deus. Quando eu não considero meu irmão na ceia, eu estou tomando a ceia de modo errado. Não é o seu pecado, é o pecado não arrependido. A Bíblia diz assim, que quando a gente faz isso na ceia, os crentes ficam doentes, os crentes ficam fracos espiritualmente e até morrem. E aí, se você pegar o final do texto, alguém diz assim, eu estou fraco espiritualmente, parece que eu estou morto espiritualmente. É porque está ceiando sem arrependimento. É porque talvez está ceiando sem considerar o irmão. Por que Deus faz isso? É só ler o final do versículo. A Bíblia vai dizer assim, que Deus faz isso para que nós não sejamos condenados com o mundo. É como se Deus agisse como um pai e fizesse assim, o que você vai tomar vai te fazer mal. Para a hora que doer a barriguinha, você vir para cá. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é o cuidado do Senhor. Alguém pode dar glória a Deus? Que ficou um ar gélido aqui, meu Deus. Os dons e a vocação não são irrevogáveis, pastor? Não é o que diz Romanos 11, 29? Como que a gente pode dizer isso? Os dons e a vocação, sim. Mas a responsabilidade na missão é revogável. Deus pode tirar, sim, a responsabilidade na missão. Mas o dom, a vocação, é irrevogável. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ou seja, são irrevogáveis. Mas a responsabilidade na missão, então podemos ter hoje alguém à frente de alguma missão que Deus já revogou? Sim. Se os crentes tiverem discernimento espiritual necessário, eles vão dizer, esse Deus já rejeitou há muito tempo. E se ele não se arrepender, vai morrer no seu desvio. Então, irmãos, sim, há possibilidade de ser substituído na missão. Então faça com um coração puro o serviço, porque pode haver substituição. Não demore a responder a chamada de Deus, porque Ele não precisa de nós. Ele usou uma mula. Se você for fiel ao que te foi proposto e confiado, não será substituído, mas será enviado. Amém? Versículo 24 e 25 eu termino. Diz assim, o texto diz que eles apresentaram José e Matias. E aí eles oraram, irmãos. Eles oraram e falaram assim, Senhor, o Senhor é conhecedor dos corações. Mostra para nós quem o Senhor escolheu. Se fosse nos nossos dias, José tinha saído da igreja. José tinha saído da igreja porque ele ia falar assim, eu não fui escolhido, vocês jogaram sorte, estou indo para outra igreja onde eu vou ser escolhido.
não há esse relato. Se não há esse relato, José permaneceu. Matias foi escolhido. E o texto diz que eles jogaram sorte. Dentro do judaísmo existe duas pedras chamadas Urim e Tumim. São duas pedras cujo significado significa luzes e perfeições. Ou seja, a resposta que vai sair dali vai dar luz e perfeição. O sacerdote colocava essas pedras no peitoral. Ele tirava essas pedras e jogava essas pedras. E ali misteriosamente, essas pedras refletiam a resposta. Não se tem claramente como isso acontecia. Se a resposta era quando elas brilhavam, ou se a resposta era o lado que elas caíam, não se tem, é um mistério Urim e Tumim. Mas os discípulos não usaram isso, porque nenhum aqui era sacerdote. Mas eles usaram o mesmo princípio. O texto não diz o que eles usaram, se eles jogaram o dado. O texto não diz se eles fizeram o compasso. Quem brincou da brincadeira do compasso aqui ficou com medo. Meu Deus, rodou o compasso e ficou com medo. Ai meu Deus, agora o compasso apontou para o meu lado. Eles não fizeram isso. O texto diz que eles jogaram sorte, a gente não sabe como. Mas eles jogaram sorte e depois fizeram um voto comum. Imagine os irmãos olhando um para o outro falando assim: para mim Matias, outro José. E José, que era tão assim, aqui no texto considerado tão importante, era o mais provável, não foi ele o escolhido. Então essa manhã, quando nós olhamos para esse texto, o versículo de número 25 diz assim, que Matias que foi escolhido, foi dito a ele assim, para que tome parte neste apostolado. Essa é uma manhã do Espírito Santo está falando com você o seguinte: tome parte no teu ministério. O ministério da tua casa, o ministério dos teus negócios, o ministério da tua responsabilidade enquanto homem, enquanto mulher, enquanto filho. Tome parte, não fuja. O texto diz que eles oraram, mesmo parecendo sorte, irmãos, o que te aconteceu até agora. Somos chamados a crer que foi uma escolha divina. Mesmo parecendo sorte que eu caso com a prima da esposa do meu irmão, mesmo parecendo sorte, que sorte a esposa, a minha cunhada, ter uma prima bonita, que eu tive a oportunidade de chegar nela, mesmo parecendo sorte, eu creio que foi escolha divina. O que você olha para a sua vida e fala assim: foi sorte. Não considere sorte, irmãos, considere escolha divina e toma parte nesse ministério. Quantos estão entendendo? Homem, tome parte no ministério da família. Efésios 5:23 diz que você é o cabeça. Mulher, tome parte no seu ministério. Provérbios 14:1 diz que você é aquela que edifica a casa. Tome parte, casal, na aliança do casamento. 1 Coríntios 7:3 diz que cada um deve pagar um ao outro a sua benevolência. Ou seja, tome parte neste ministério, que o teu corpo não é teu, pertence à sua esposa. O teu corpo não é seu esposo, pertence à esposa ao esposo, e do esposo à esposa. O nosso corpo, a nós casados, não é nosso. Tome parte nesse ministério, nessa responsabilidade de entrega, de doação. Matias está nesse lugar, teve uma participação natural, mas a resposta foi divina. O que aconteceu na tua vida até agora pode parecer muito natural, pode parecer muito sorte, mas foi divino. E alguém pode dizer amém por isso? Então tome parte, não considere sorte o que Deus considerou divino. Não considere natural o que Deus considerou sobrenatural. Mas eu estou em dúvidas sobre esse casamento, se vou ou não. Não considere sorte aquilo que Deus considerou divino. Tome parte nesse ministério. É isso que nós estamos ouvindo, Matias.
Você não está substituindo Judas, você está sendo chamado a cumprir um ofício, um lugar. Ah, mas eu não consigo servir nesse ministério. Tome parte, não foi sorte você ter sido colocado aí. Amém. Não foi sorte você estar exercendo profissionalmente o que está exercendo. Deus operou, ou você creu no que a Kate e os irmãos cantaram. Todas as coisas contribuem para o bem. Não é somente vir à igreja, não é somente ser salvo, mas é todas as coisas. Alguém pode crer que é todas as coisas, amém? E eu termino com isso. O texto diz que Judas se desviou para um lugar. Versículo de número 25 diz assim: de que Judas desviou para ir para o seu próprio lugar. Qual era o lugar de Judas? Era um campo de morte. O primeiro lugar de Judas era na missão de Deus, mas ele se desviou para um campo de morte. Deus não quer que você se desvie para um campo de morte. Cristo tem um lugar para você na mesa dele. Deus não quer o lugar que Judas buscou para você, mas ele já escolheu um local, um lugar para você viver na presença dele. Ele escolheu esse lugar. Então tome o seu ministério e não se desvie. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Os irmãos podem vir do louvor. Aleluia. Será que nós podemos fazer uma oração essa manhã de responsabilidade? Se veja na escolha de Matias. Se veja na escolha de Matias aqui no texto. Olha para a tua vida, faça um mapeamento agora de toda a tua vida. Faça um mapeamento desde a tua casa ao teu casamento. Faça um mapeamento dos teus negócios. Faça um mapeamento agora da tua vida servindo a Deus, da tua vida na obra de Deus. Você está se desviando ou você está tomando parte nesse ministério? Para de considerar sorte e considere uma escolha divina e tome parte. Então eu queria que você pudesse comigo fazer uma oração de responsabilidade. Senhor, a partir de hoje eu vou tomar com maior responsabilidade o que o Senhor confiou para mim enquanto família, o que o Senhor confiou para mim enquanto profissional, enquanto ministério na vida da igreja. Eu me coloco como um Matias que está recebendo a vocação e está assumindo esse ministério. Ou nós vamos ser Matias, ou nós vamos ser Judas. Deus não quer que você seja Judas. Ele quer que você seja um Matias que tome o seu ministério. Você pode orar assim comigo? Senhor Jesus, com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu creio que não foi sorte até aqui. Eu me posiciono a tomar parte no ministério que o Senhor me confiou. Esta é a minha oração. Você pode agora falar com Deus com suas palavras, dizer: Senhor, eu preciso tomar parte naquilo que eu ainda não tomei. Eu preciso tomar parte naquilo que eu não tomei. Não foi sorte, foi a escolha do Senhor. Pode até ter parecido que foi sorte, mas foi a escolha do Senhor. Eu vou tomar parte na minha casa. Eu vou tomar parte nos meus negócios, no trabalho, na vida da igreja. Eu não vou seguir o caminho de Judas, se desviando, fazendo como eu penso, mas eu vou me aproximar daquilo que é a tua vontade. Vamos louvar o Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Aleluia. Há um lugar onde a verdade reina.
esse lugar é o Senhor. Tome esse lugar que o Senhor te designou. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar